Olá pessoal, boa noite. Bem-vindos a essa transmissão. Vou tratar sobre as principais abordagens da banca UEG, ela que é a banca definida para o próximo certame da Polícia Civil do Estado de Goiás. Vou comentar como essa banca tem se comportado nos últimos certames, quais os assuntos ela tem priorizado e o que nós podemos esperar para as questões de Geografia e História de Goiás para a prova que aí está se aproximando da publicação do edital. É um prazer tê-los aqui. Essa é a primeira transmissão, eu estou transmitindo a partir do novo perfil do Instituto Rafael Caíque. Bem, eu vou falar sobre quais são os principais assuntos, primeiro, que a banca tem priorizado aí ao longo dos últimos certames, e depois o que a gente pode esperar dessas questões a partir de abordagens anteriores. Inclusive, vou comentar questões aqui na metade da live, questões que foram aplicadas, inclusive para o concurso da Polícia Civil lá do ano de 2013, que foi organizado pela própria banca. A banca UEG, diferente de outras bancas, como Banca CESP, Banca UFG, Banca Funrio e demais instituições que já elaboraram editais aqui no estado de Goiás, já aplicaram provas, ela tem uma particularidade em relação ao perfil de abordagem das questões de Geografia e História de Goiás. Se nós formos comparar as questões dessa banca com as demais bancas, nós vamos perceber que essas questões, em geral, apresentam um nível de complexidade um pouco maior, exigem do candidato uma análise mais minuciosa do que está sendo cobrado no enunciado da questão. Geralmente, esse enunciado da questão ele é um pouco mais problematizado pela banca, e depois que o candidato consegue entender esse enunciado, é que ele vai identificar ali qual é a alternativa correta. Quais são os assuntos que a banca UEG tem priorizado? Se a gente for pegar uma banca UFG, por exemplo, a banca UFG ela tem priorizado muito questões contemporâneas do estado de Goiás. As bancas em geral elas têm priorizado questões contemporâneas. A banca UEG também prioriza questões contemporâneas, mas ela ainda tem um peso muito significativo para as questões históricas do estado de Goiás, principalmente o processo de ocupação, o processo de formação do território goiano e todos os desdobramentos que estão relacionados a esse conteúdo. Ou seja, começando lá no século XVII, com as primeiras descobertas, as primeiras incursões que chegavam até o território goiano, passando para a efetiva ocupação do território no século XVIII, com a extração do ouro, a principal atividade econômica daquele período, depois o processo de decadência e também escassez da produção aurífera, já chegando ali na metade do século XVIII, aproximadamente 50 anos de exploração. E a banca ela também tem cobrado muitas questões relacionadas à história política do estado de Goiás. Inclusive, já fiz aqui uma filtragem prévia, e a UEG ela gosta muito de cobrar os grupos oligárquicos, a Revolução de 30, isso tem aparecido aí com certa frequência nessas questões. Outro perfil relacionado à banca UEG é que ela tem também dado ênfase para questões relacionadas aos aspectos físicos do estado de Goiás. Se você for comparar questões de História e Geografia de Goiás, mais especificadamente questões de Geografia de Goiás, da banca CESP, da banca UFG e de outras bancas, as questões relacionadas a características físicas do estado de Goiás aparecem sobretudo ali quando fala do cerrado, do desmatamento, enfim. Já a banca UEG, nas últimas questões, ela tem cobrado de fato esses aspectos físicos, ou seja, a hidrografia do estado de Goiás, o relevo, a geomorfologia, inclusive muitos termos técnicos relacionados a essas características físicas aparecem nas questões. A banca UEG ela é formada por professores da própria instituição da Universidade Estadual de Goiás, e essas questões de Geografia e História são elaboradas justamente no meio acadêmico ali das discussões dessas duas disciplinas, no curso de graduação em História, como também o curso de graduação em Geografia. Tendo essa orientação, tendo já esse pontapé, nós podemos ter uma ideia de que forma serão cobradas essas questões. Por isso que são questões bem contextualizadas, questões um pouco mais complexas relacionadas ali ao enunciado, porque essas questões são produzidas justamente no âmbito da Universidade Estadual de Goiás, nos cursos de graduação em Geografia e também nos cursos de graduação em História.
Quero agora falar sobre essas questões especificadamente, né? A partir disso a gente vai analisar elas. Temos aqui questões da prova de 2013, a prova do concurso delegado também de Polícia Civil, é a segunda prova, a prova ela foi reaplicada naquele momento. O enunciado ele traz um fragmento de texto. Todas as questões de história de Goiás da banca UEG, elas vão trazer um enunciado, elas vão trazer um fragmento de texto. Esse fragmento de texto ele é pautado, sobretudo, em autores renomados da historiografia goiana. Então a gente vai ter fragmentos de texto do Palacim, vamos ter fragmentos de textos também de alguns viajantes que passaram aqui pelo estado de Goiás no século XVII, século XVIII, como é o caso aí de alguns que aparecem, né? A gente vai inclusive identificar aqui. Temos também vários fragmentos de professores renomados na pesquisa em história de Goiás, é o caso do Orieste Gomes, é o caso também do Narci Faul. Essa questão aqui ela trata justamente de um contexto relacionado à política, à história política de Goiás. O enunciado trata a seguinte forma: outro empreendimento importante que nasceu do governo de Mauro Borges foi a tentativa de reforma agrária através de uma experiência piloto, o Combinado Agro-Urbano de Arraias. Nesse caso, talvez as intenções ultrapassassem de muito os meios disponíveis humanos e materiais. É um fragmento que foi retirado de um livro, o livro da Maria Augusta de Santana, História de Goiás. O governador Mauro Borges, procurando amenizar os problemas do homem do campo, encampou em Goiás uma experiência não muito bem sucedida de socialismo cooperativista com forte influência. É uma questão muito específica, trata de um contexto histórico muito particular da historiografia política do estado de Goiás. Nós temos aqui as alternativas. Letra A, do modelo de autogestão encontrado no socialismo iugoslavo. Letra B, do estilo urbanístico dos bairros semi-rurais franceses. Letra C, da estrutura administrativa dos campos de trabalho poloneses. E a letra D, da organização comunitária dos kibbutz israelenses. A alternativa correta é justamente a letra D. Nesse caso, nessa questão, o enunciado ele não contribuiu. É o candidato que não tem uma noção de fato, como eu disse no início dessa live, de todos os desdobramentos da historiografia política goiana, o que cada um dos governadores trouxe aí para o estado de Goiás, dificilmente o candidato consegue responder essa questão. A próxima é uma questão que trata também de política. As intervenções federais nos estados, e traz aí um fragmento, estavam previstas no artigo 6º da Constituição Federal. O Pacto Político Nacional conferia às instituições oligárquicas o direito de controle estadual. Não foi outra senão essa diretriz política de Campos Salles com a sua política dos estados, sendo uma forma de proceder às mudanças nos quadros políticos estaduais. Eles iam de encontro à autonomia estadual, tida como um dos elementos caracterizadores do período. Fragmento do livro O Coronelismo em Goiás. A banca sempre tem cobrado esse cenário lá no século XIX. No tocante a Goiás, no período da República Velha, o recurso da intervenção federal. E ela traz aqui as alternativas. Letra A, foi utilizado pela família Bulhões para manter-se no poder, já que Leopoldo de Bulhões, usando o seu prestígio como ministro da Fazenda, conseguiu destituir o poder de Xavier de Almeida. Letra B, não foi utilizado, apesar de várias solicitações, uma vez que Goiás era um estado periférico com baixa densidade demográfica e fraca economia, tornando pouco significante para o governo federal. Essa é a alternativa correta. É uma questão que já ajuda um pouco mais o candidato aqui nas alternativas, apesar de também ter uma complexidade em relação a esses conteúdos. Por isso eu tenho sempre alertado quem vai fazer a prova para a Polícia Civil, seja para os cargos de delegado, escrivão, agente, tem que tomar muito cuidado, porque as questões de Geografia e História de Goiás exigem muito mais dos candidatos. Então estudar Geografia e História de Goiás para a banca UEG é muito mais puxado do que outras bancas. A letra B é a correta naquele momento, século XIX, devido ao certo isolamento que o estado de Goiás se encontrava, a falta de uma integração regional. Nós tínhamos aí de fato esse cenário aí pouco expressivo e era considerado um estado periférico. Outra questão aqui também da banca é questão que trata, deixa eu ver aqui, trata de um fato muito peculiar da história de Goiás, Santa Dica.
também relacionado, claro, à história política do Estado. Se aqueles feitos extraordinários da santa foram bastante para renovar a fé dos sertanejos, criando para eles a esperança de um mundo novo, despertaram também a preocupação e o ressentimento dos coronéis e fazendeiros, classe dominante, com as possíveis consequências que poderiam advir daquele ajuntamento. Fragmento do livro Encantamento do Povo. E aí traz a problematização. Apesar das desconfianças da elite política goiana, em alguns momentos, Santa Dica e seus seguidores foram convocados para participar das disputas políticas que afetaram Goiás. Antes de falar sobre as alternativas, Santa Dica ela faz parte da história goiana, ela já foi explorada em algumas questões de história de Goiás, principalmente pela Banca UEG, uma banca que tem cobrado muito esses fatos relacionados a Santa Dica, que está justamente ligado a esses movimentos sociais no estado de Goiás. A alternativa correta é a letra C, ela recrutou voluntários para participar junto com os legalistas da Revolução Constitucionalista, lá em 1932, lá no contexto da Revolução de 30, enfrentando inclusive vários combates armados. Então, só para a gente ter uma ideia, essas 3 questões que eu analisei da prova anterior da UEG, delegado de Polícia Civil, em 2013, que foi o último concurso organizado pela banca para esse cargo, só 3 questões já cobraram história de Goiás relacionado ao contexto político. É uma banca que tem pegado pesado nessas questões relacionadas aí a desdobramentos políticos. Então, o candidato, quando ele for estudar a história de Goiás, geografia de Goiás, deve ter atenção a essas questões, porque a banca ela tem essa particularidade de abordagem. Quero agradecer a participação de todos e lembrá-los que o curso intensivo Gabaritando Geografia e História de Goiás já iniciou. Quem tiver interesse pode ainda entrar na turma. A turma começou essa semana, basta entrar em contato no número WhatsApp que aparece aí nas redes sociais. E a gente vai ter outras lives com outros temas aqui para vocês. Até mais, pessoal. Excelente noite.